Olá, esse é o podcast da SPO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Nosso objetivo é abordar o que nós, jovens, gostaríamos de saber sobre esses grandes nomes, além de aproximar as pessoas com maior experiência dos jovens da nossa área. Eu sou a Carolina Hilgert, fellow de retina em São Paulo. E eu sou a Clara Castro, residente de oftalmologia no Rio de Janeiro, e nesse episódio teremos o prazer de conversar com o Dr. Flávio Macor, meu querido professor na residência e nosso diretor de cursos na SPO. Ele é especializado em retina clínica e cirúrgica e tem importante atuação em retina pediátrica. Com mestrado e doutorado pela Unicamp, ele é professor e staff de 2 serviços renomados no Rio de Janeiro, a UERJ e o Hospital dos Servidores do Estado. Bem-vindo, professor, muito bom ter você aqui com a gente. Clara, Carolina, primeiro eu quero parabenizar por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, tão relevante para a gestão atual da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. E quando eu recebi, né, esse chamado, fiquei inicialmente surpreso, né, com o interesse, né, de vocês saberem da minha história, né, o que eu vou poder contribuir, mas eu entendo convites como esse como uma convocação. Então, é uma honra muito grande estar aqui e para poder contribuir, né, com a minha experiência e o que puder ser útil para vocês. Muito obrigada, Dr. Flávio. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. E depois da introdução da Clara, a gente percebe que você tem uma ligação muito forte com o ensino na residência. E por esse ser o primeiro podcast do ano, gostaríamos de iniciar perguntando o que, na sua opinião, todos os residentes deveriam saber em cada etapa do treinamento. E qual é a forma mais eficiente para se organizarem durante o ano em relação aos estudos? Essa é uma questão muito interessante, Carolina, porque o momento da residência, ela é um momento de transição, em que vocês vão deixar aquele foco, né, exclusivo das provas, né, da época da graduação e vai precisar buscar um aprendizado mais amplo, um aprendizado integrado, com ênfase, né, nas doenças, nas implicações das doenças. Porque, né, ao longo dessa transição, em algum momento vocês vão ver que, assim como o atleta ele treina, né, regularmente, o médico estuda. É um paralelo bem significativo, né, que vai se perpetuar para a vida inteira. Mas nesse momento, né, da residência, ainda é necessário uma organização, no sentido, né, semelhante, né, ao que era aplicado na graduação, com separado, né, de acordo com o ano. Então, por exemplo, o primeiro ano ele precisa ser sempre muito voltado para construir uma base sólida de anatomia, de fisiologia, de propedêutica, para que então ao longo do segundo ano vocês se debrucem sobre as especialidades, né, debrucem sobre cada uma das especialidades, para no terceiro ano aí sim tentar consolidar todas essas habilidades clínicas, né, dentro dessa organização, mas sempre com um foco amplo, né? Um foco voltado realmente para o que vai ser importante para o doente que vai estar com vocês agora num formato profissional, num formato realmente de decisão. E Essa sua metáfora do treinar como um atleta, eu adorei. E parece que, assim, quando você chega no R3, agora a fase que eu tô, que aí começa a trabalhar, ver as coisas. Quando você tá lá atendendo sozinha, não tem um staff, um professor para você tirar dúvida, parece que é uma prova de Olimpíada. Mas é isso mesmo. Dr. Flávio, como você considera ser uma forma tipo, eficiente para o residente estudar no dia a dia? Assim, como você acha que ele deve organizar o dia a dia dele mesmo de estudo? Eu acho que inicialmente, né, você tem que buscar no seu serviço lideranças que realmente vão ser referências, né, para que você se inspire, né, e siga ali aquela forma de condução, aquela forma de aprendizado. E é natural que alguns serviços vão ter uma essência mais assistencial, outros serviços com uma essência mais de pesquisa, né? E aí se alinhar a quem está próximo de você, para ter aquele parâmetro ali de referência e de exigência, né, é uma forma muito útil para incentivar nos estudos. Então,
num rodízio, né, no setor de glaucoma, né, você entender que você vai ter que, ao final daquele período, ter um conhecimento completo, porque você se vinculou ao staff, né, que vai gerar uma oportunidade para você científica, cirúrgica, assistencial. Dependendo daquela exigência que foi gerada no próprio acordo ali, é a forma maior, mais dinâmica e de entusiasta de você desenvolver um aprendizado durante aquele período da residência. Eu concordo, eu acho que isso que você comentou é muito importante, né? De você se manter motivado para buscar mais conhecimento e tudo mais. E uma forma que eu também considerava muito útil era estudar bem os casos do dia, né? E aprofundar de acordo com a etapa de treinamento que você está. Então, no R1, como você faz um ótimo exame num paciente com diagnóstico ou investigação para glaucoma? Daí no R2, né? E, enfim, ir aprofundando esse estudo dos casos no dia a dia mesmo. Uma excelente motivação é exatamente essa. Você perceber que agora, como você já está numa parte assistencial muito desenvolvida, você conseguiu conduzir muito bem. Então, se debruçar sobre os casos difíceis, atender muitos pacientes, né? Estar disponível para fazer pareceres, né, nos pacientes internados. Então, essas fontes, né, acho que bastante conectadas à prática clínica, elas são as maiores fontes de motivação durante o período da residência. Agora, mais relacionada assim à parte teórica. Uma das perguntas que eu mais fiz foi, quando eu entrei, foi como estudar, e foi uma pergunta também que mais me foi feita quando eu fui para R1, aliás, para R2, depois para R3, porque, como você falou, é um mundo à parte, a oftalmologia, né? Tem muita coisa que a gente não tem acesso na graduação, e fica difícil dar o primeiro passo. E a gente sabe que a SBO tem um programa de pós-graduação super interessante em parceria com a IDOMED. E gostaria que você, como nosso diretor de cursos, contasse um pouco sobre como que é o modelo de ensino, duração, mais detalhes desse programa. Clara, essa é um programa que existe há mais de 50 anos, né? Ele norteou, né, exatamente o aprendizado das maiores referências, né, oftalmológicas que a gente vai ter no momento presente, né? Então, ele tem professores, né, e tem uma grade, né, de ensino muito experiente, né? Então, é um formato que, mais do que ensinar exatamente a responder uma questão de prova, do que ensinar alguma coisa que você vai decorar, ela vai complementar muito nesse sentido de você ter referências, saber o que realmente é o padrão do correto, né? O nível do ensino que você vai ter o contato, ter o acesso para que você se aprofunde, né, naquele assunto, você tenha o conteúdo teórico nas aulas e dê uma sequência no seu aprendizado. Então, exatamente o curso, né, é dividido em 3 anos, com todas as modalidades exatamente de anatomia, fisiologia, histologia, todas as subespecialidades, toda a propedêutica, todos os exames complementares, organizados num formato que concilia uma tradição muito grande, um formato de sucesso que já estava estabelecido, com uma modernização tanto do programa, da grade, dos horários e principalmente na migração para o formato 100% online, né, na parte teórica. Então, agora com o formato online, ficou muito... todas as aulas são de uma qualidade absoluta. Então, todas têm um padrão, né, tem um padrão de modernização, um equilíbrio, né, em relação ao formato, né, a didática, que, sem dúvida, vai acompanhar muito bem, seja, né, um residente que esteja num serviço que, sem dúvida, ele já vai ter muito incentivo, mas dificilmente ele vai ter o nível de organização e o acesso a colegas tão referenciados, professores tão renomados de diversas instituições para acompanhar ele, né, 2 vezes por semana, né? Às segundas e quartas durante o primeiro ano, às terças e quintas durante o segundo ano, às sextas-feiras no terceiro ano, sempre, né, à noite, né, um conteúdo de sempre 1h30 de duração por aula, para que
tem essa continuidade que depois, com certeza, vai se refletir, você vai se equiparar aos colegas renomados que fizeram curso ao longo dos últimos mais de 50 anos. Muito legal. E essas aulas, elas ficam gravadas? Ou é só ao vivo? Elas são disponibilizadas depois de algumas semanas, né, da aula ao vivo. Um grande foco, né, é exatamente na aula síncrona, né? Então, a gente tem uma aula síncrona que é justamente para o objetivo de poder ter interrupção, poder ter compartilhamento ali de informações. Então, são interrompidas, são tiradas dúvidas, e ao ponto, né, que num dinâmica, né, num ambiente ali, por mais que seja um ambiente virtual, os professores conhecem, né, os alunos que estão fazendo, se identificam, a gente consegue saber, né, ali quem tá se dedicando, quem está se desempenhando. Então, é um formato bastante intenso, assim, né, de relacionamento dos professores com os alunos. Então, o objetivo, além da parte só teórica, também é construir todo um profissional, né? Eu vi na grade que tem uns temas tipo metodologia científica e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente. Acho que metodologia científica, né, é um diferencial bastante significativo. Acho que as noções de direito, né, médico voltados para a oftalmologia também é uma disciplina que é muito tradicional e que tem uma participação bastante intensa. E aí isso vai se desenvolvendo até o momento do terceiro ano, em que é desenvolvido um trabalho de conclusão de curso sobre orientação. Então, nesse momento, trabalho de conclusão, tem-se, né, um orientador e tem-se esse desenvolvimento, né, dessa relação. Então, tanto nas partes mais básicas, quanto nas de especialidade, quanto nessas outras áreas, tem um aprendizado bem intenso. Nossa, muito interessante mesmo. E pelo que você está comentando, doutor Flávio, acho que a chave é ser um curso que vai ter uma organização bem metódica da formação e respaldo de grandes referências, né? O que cruza com o que a gente tinha comentado sobre a importância de se manter motivado e tudo mais. E então, para ficar claro, quem o senhor considera como público-alvo para o curso e quais são os pré-requisitos exigidos para a inscrição? O curso é exclusivamente voltado para médicos, né, formados em instituições, né, reconhecidas. E tem duas grandes frentes, né? A principal ainda os médicos que já estão cursando, né, as suas residências, que estão, né, nos seus serviços reconhecidos e que vão fazer essa formação, né, em complementação à sua formação da própria residência. E nesse formato, do formato EAD, a sociedade está disponibilizando, então, serviços em que o aluno, após fazer a inscrição no curso, a sociedade ela ajuda o aluno a buscar um serviço para ele desenvolver a parte prática. Então, com esse formato de ensino, ele alcança, né, uma titulação de pós-graduação lato sensu pelo Ministério da Educação, né, através do acordo com a IDOMED, né, que é a instituição que então reconhece esse título de pós-graduação em oftalmologia, né, deixando o aluno então preparado para essas atividades do mercado. Professor, qual você entende que é o diferencial da pós-graduação, toda estruturadinha em 3 anos e tudo mais, para os cursos online, alguns para preparação de prova que a gente tem, e que são excelentes também, mas com um viés diferente? O que você acha que deve atrair alguém para fazer a pós? Sem dúvida, é assim, a profundidade e a abrangência do curso. Então, o formato, né, do volume de carga horária, né, ao longo dos 3 anos, ele permite realmente um aprendizado completo, né, e profundo de todas as questões. Vão ser abordadas, né, questões mais de macetes, né, em alguns momentos, para ajudar a desenvolver questões de prova, né, mas, sem dúvida, vai entender como, ao longo de horas de aula, especificamente de um tema, com um especialista renomado, podendo interromper, né, a qualquer momento,
Pensando aqui no networking também, que dá para fazer, né? Conhecendo professores do Brasil inteiro, que isso é muito bom. Isso, e aí você pode buscar uma referência como a gente colocou, né, no início, que é o grande foco de entusiasmo. Então, durante, né, essa formação, você vai ter contato com professores que, durante a dinâmica, realmente vão ajudar você no seu desenvolvimento. Vão ajudar, né, o residente no desenvolvimento, nas questões, nas dificuldades que surgem, né, ao longo do aprendizado, para que realmente acompanhe, né, ele na formação que é justa, né, que é compatível com a titulação que ele vai obter ao final do curso, né, como um pós-graduando, né, lato sensu em oftalmologia. Sem falar também que no certificado, né, agora fazendo as provas de fellow, a gente vê que conta um pontinho também, você ter uma pós-graduação e tudo mais. E, doutor Flávio, qual seria um conselho que você gostaria de dar para um jovem que está entrando agora no mundo da oftalmologia, se preparando para os primeiros passos do R1? Talvez conselhos que a gente poderia imaginar, né, há 10, 15 anos atrás, né, quando eu comecei como né, staff, como orientador de residentes, né, que era focar muito no estudo objetivamente, questões de livros, né, quais seriam os melhores livros. Isso é um conselho que tem muito pouca validade agora, dada a riqueza de acesso à comunicação, né, à informação que agora vai estar disponível amplamente. Então, sem dúvida, acho que é desenvolver essas habilidades também mais subjetivas, né? Então, ter uma capacidade de comunicação muito boa, ter uma clareza, né, no relacionamento, ter o desenvolvimento da empatia, né, no cuidado ao longo do dia a dia, porque a perspectiva, né, cada vez mais é que o conhecimento ele seja considerado obrigatório. Então, de alguma forma, é esperado que você tenha acesso àquela informação, né, isso vai nivelar de uma forma mais, né, geral quem está em formação nesse momento, então tem que realmente ir além, né, em termos de aspectos de humanidade, né, aspectos de subjetividade, de como conduzir, como tomar decisões. Então, isso se desenvolve novamente, né? Atendendo muita gente, atento, né, aos pacientes, conseguindo perceber nas referências ao redor, né, como se comportar, como conduzir, como pensar em relação a um caso, à prática, ao dia a dia, para que realmente possa estar preparado para esse mercado que está em constante evolução. E antes de começar nos prepararmos para esse episódio, eu estava conversando com o meu chefe, com o Dr. André, como as coisas estão mudando, né? Sobre como hoje em dia é muito difícil você conseguir fazer um curso, colocar à disposição das pessoas um produto que de fato seja relevante em um mundo onde as coisas mudam tão rápido, onde a informação é tão acessível. A SBO, nesse papel dela agora, de fornecer essa pós-graduação nesse formato EAD, com essas aulas ao vivo, eu acho que isso também acaba permitindo que as aulas que são dadas, por serem dadas ao vivo, sejam realmente up-to-date, assim, ao máximo, principalmente entendendo que o corpo docente desse curso é extremamente especializado, é formado por profissionais super diferenciados. E uma coisa que eu fiquei pensando, você com esse currículo extenso, com várias atribuições dentro das residências e também na parte da pesquisa e na parte assistencial, né, que a gente também gostaria de saber melhor assim sobre como é o seu dia a dia. O que te motivou assim a entrar para esse mundo do ensino dentro da SBO? Primeiro é encantadora, né, a tradição. Então, a gente vai ver, né, aulas que, por exemplo, são ministradas, né, há décadas, né, como, por exemplo, a aula de refração da doutora Liane Rezende, que quando ela vai apresentar, né, ali, aquilo ali, ela não está em nenhum lugar. Esse tipo de aula, né, ela não está em nenhum lugar. E aí o desafio foi, era, né, então antes da pandemia, presencialmente na sede
da SBO, né, para um grupo restrito, como fazê-la transmitir esse conhecimento de uma forma ampla, de uma forma online. E hoje em dia, né, quando a gente né, participa das aulas e sempre colaborando ali na dinâmica das aulas, hoje em dia é uma aula que é única, né? Uma aula que assim, é exatamente todo o trajeto, né? Desde da base da oftalmologia, da tradição da oftalmologia, e que com a modernidade, né, poderia ficar, né, em segundo plano, em alguns momentos ficou em segundo plano, e com toda a relevância dos momentos atuais, da importância do resgate da refração, o ciclo ele se fecha. Então a gente consegue, né? Eu me motivei muito porque o material que me foi dado ao receber, né, a atribuição de diretor de curso da SBO, eu percebi que era um material riquíssimo e que por dinâmicas, né, de adequação de modernidade estava sendo menos acessado, e com as reformulações todo o ciclo se fechou e a gente vê que agora realmente está nesse crescente de número de alunos, né, essa pujança normalmente que está sendo alcançada nesses últimos anos. Principalmente isso, dessa interlocução, né, entre o professor e o aluno. Eu lembro, durante enfim, estava no ensino médio, alguma coisa assim, às vezes o professor falava de uma forma e algum aluno não entendia e perguntava, não, mas eu ainda não entendi. Daí o professor ia por um outro lado ali naquele momento e você já conseguia seguir o raciocínio, e isso também, obviamente, ajuda os outros alunos que podem ter entendido, mas entenderem que esse raciocínio poderia ter acontecido por uma outra via, fortalece ainda mais essa formação do conhecimento, né? Então, realmente, acho que isso de poder ter esse contato é um diferencial muito grande mesmo. Eu acho que agora realmente o melhor dos dois mundos, assim, acho que foi conciliado, né? Uma proximidade, né, com a agilidade da forma de comunicação, sem perder o acolhimento que é tão importante para o aluno que tem informação. Para quem está vivendo suas dificuldades, está vivendo as suas dúvidas de como desenvolver, né, o seu aprendizado. Então, esse acolhimento ele se perpetua, né, que eventualmente pode ser considerado uma mentoria, né, pode ser considerado um aconselhamento, né. Essa é um diferencial do curso que a gente conseguiu, né, fazer a transição da parte presencial, né, para a parte online e manter essa mesma qualidade. Eu acho que deu para a gente ter uma boa ideia do curso, e a gente não podia desperdiçar sua presença aqui sem falar de um assunto que eu adoro conversar com você, professor, sempre que a gente tem a oportunidade de ficar ali na sala dos residentes tomando um cafezinho. Um pouco assim das novidades que você viu na sua última temporada fora, mas eu queria explorar essa sua vontade de estar sempre em busca de conhecimento. Você nunca está acomodado, e eu acho isso muito legal, assim. Ele voltou dessa viagem, tinha um aparelho que a gente tem lá no hospital desde que há muito tempo, e ele voltou sabendo uma maneira nova de usar, de mexer na lente. Isso eu fiquei com muito isso na cabeça, assim, de nunca ficar acomodado, mesmo estando bem, sempre buscar conhecimento. Aí eu queria que você falasse sobre esse seu lado. Eu acho que assim, uma forma de me motivar talvez eu não faça um planejamento, né, tão metódico em relação a para onde que eu vou, qual é a formação que exatamente eu quero buscar, né? Eu acho que eu vou me envolvendo com os problemas, vou me envolvendo com as situações que são delicadas e que dependem de um avanço, e tento enfrentar se eu perceber que eu já tenho os requisitos para poder desenvolver aquelas habilidades. Então, talvez os movimentos, né, em relação à visita, né, dos centros, né, que eu fiz ao longo desses últimos anos tenha vindo de um momento que eu fiquei, né, de frente para a questão da retina pediátrica, nos cenários, né, de carência, né, tanto do nosso Brasil, especificamente da nossa cidade, com os materiais, com as estruturas, né, possíveis para poder avançar, digamos, num pré-requisito que eu já entendia, que já estava estabelecido de uma habilidade
cirúrgica, né, convencional muito bem estabelecida. Então, para isso, né, a partir do momento que eu me vejo em frente, né, dos casos, dessa dificuldade, eu me motivo a descobrir onde é que pode ter a informação para aquele avanço. Então, acho que foi isso que me motivou a ir para Michigan, né, com o Capone com Trace, depois para o Moorfields, né, e aí essa são questões que são contínuas, elas nunca se esgotam. Então, sem dúvida, né, em um mês, né, ao longo do ano passado no Bascom Palmer, realmente eu tinha uma perspectiva de que havia o que, né, aprender, e realmente me surpreendi ainda mais de vários detalhes que poderiam fazer a diferença. Então, não saberia, né, quando que é a primeira vez que surgiu essas motivações, mas foi estando, né, disponível para enfrentar as dificuldades e acreditando que pequenas modificações na minha técnica, no meu entendimento, na minha compreensão das questões podem fazer uma modificação ali no resultado final. Isso é extremamente motivante para Isso esses foi uma coisa investimentos. que eu reparei em você ao longo da residência que eu quero levar para mim, assim, sempre tá em busca de lugares novos e com senso crítico, né? Flávio sempre volta e comenta e fica uma rodinha em volta dele para ouvir as novidades. Muito bom. Isso realmente, as experiências são muito ricas. E pensando aqui em quem está nos ouvindo, como que você consegue esses observers, Dr. Flávio? Conta pra gente aí qual é o caminho, são e-mails, é um contato de alguém que conhece alguém? Como alguém poderia estagiar e fazer um observer em um desses lugares tão renomados que você já pôde frequentar? Tem as oportunidades, elas surgem de diversas frentes, né, de diversas formas. Então, por exemplo, eu posso falar sobre como é que foi a oportunidade de ter o acesso, né, à Nina Berrocal no Bascom Palmer, que foi através de um congresso em que eu fui apresentador de um caso em que ela era discutidora. Então, sem dúvida, naquele caso, né, eu me esmerei para fazer uma apresentação muito detalhada, e eu tinha algumas dúvidas já sobre o caso e que coincidiam com artigos que ela tinha publicado sobre as questões. Então, eu também já montei o caso trazendo algumas dúvidas e que, obviamente, não conseguiram se esgotar no ambiente do Congresso. Então, naturalmente, a gente percebeu, né, que assim, era extremamente natural que eu tivesse com ela presencialmente para tentar avançar naquele esclarecimento das dúvidas que eram, né, naturais ali do que tinha surgido, naturais do caso, coisas de, né, detalhes de técnica cirúrgica para retinopatia da prematuridade, né, especificamente. Então, a gente, né, identifica, tenta, talvez, montar ali, né, esclarecer a situação para ir poder colher concretizar aquela oportunidade. Conforme você foi relatando, eu lembrei do nosso episódio com a doutora Daniela Ferrara e de uma frase que a gente falou no episódio, que é sorte é quando preparação encontra oportunidade, né? E acho que depois desse seu relato eu colocaria também curiosidade, né? Então, você teve curiosidade sobre um tema, uma curiosidade genuína, e, enfim, você teve uma oportunidade que foi de estar em contato com essa rainha da retina pediátrica mundial, que é a Nina Berrocal. Realmente ela é absurda. E você, né, estava preparado e conseguiu entregar esse momento que te levou a colher frutos, assim. E eu e a Clara, nós duas, né, Clara, a gente teve a oportunidade de também fazer alguns observes em alguns lugares muito interessantes também, até não no mesmo momento, mas por acaso nós duas fizemos. Acho que a primeira vez que eu fui falar com a Carol foi para pedir dicas. Sim, a gente foi pro Moorfields e para McGill, e também durante até a minha faculdade de medicina eu pude fazer um observership no Bascom Palmer através de um programa para estudantes de medicina latinos, e enfim, cada um desses lugares foi de uma forma, assim, e realmente essa curiosidade pode te levar a lugares muito interessantes, e com certeza, além do conhecimento teórico, que acho que na época
nem era o que eu estava mais buscando, né? Principalmente quando eu fui durante a faculdade de medicina, mas é você ser exposto à excelência, você ser exposto ao topo, assim, tipo, à vanguarda mesmo. Colocar aquela sementinha aí de vontade de ser pelo menos um pouquinho igual a E ele. você vê como as coisas funcionam, e enfim, quando você volta, você olha para as coisas de uma forma diferente, é realmente muito enriquecedor. E pelos seus relatos, você fez isso depois de já ser um grande especialista e subespecialista, né? Então, já estou aqui confabulando onde que eu posso ir no futuro, assim. Acho que é o que a gente falou, né, sobre né, o atleta treinar e o médico estudar nesse paralelo, né, estar sempre atento para a perspectiva de surgirem as dúvidas, de surgirem as questões. Então, por exemplo, entender os cenários, as modificações que vão fazer com que as mudanças, as dúvidas vão surgir. Então, talvez né, um outro movimento que foi, né, interessante foi um convite, né, através de colegas de Michigan de ficar um tempo no Egito, né? Então, em Alexandria e né, colegas que eu tenho o contato, né, de uma forma rotineira e que, por exemplo, antecipei, né, uma mudança que eu entendo que vai acontecer em relação à retina cirúrgica, que é o retorno de técnicas que sejam menos invasivas e que tenham um custo menor. Então, essa é uma realidade que talvez, por exemplo, durante grande parte dessa minha prática nos últimos anos, não existia para uma distorção que existe no Brasil em relação que o sistema favorece a vitrectomia, favorece técnicas mais complexas para resolução de casos simples, quando na minha experiência, né, o congresso que eu fui dar aula, o Wet Lab que eu participei, toda a realidade é para técnicas de retinopexia pneumática, de introflexão escleral, e aí, então, naturalmente, a gente vai vendo que essa, por exemplo, é uma habilidade que o mercado, né, então, na formação de retina, vai exigir de uma forma muito mais significativa do que nos últimos anos, né, em que a padronização, né, sistemática, principalmente na saúde suplementar, estava favorecendo a vitrectomia. Isso era uma dúvida, um olhar, né, e aí que desenha, depois, né, entendendo que é uma realidade, por exemplo, que já existe na Europa também, uma realidade que existe, né, em diversos lugares do mundo, que o Brasil está cada vez mais se alinhando com essa nova realidade. Então, esse olhar crítico é o que gera o interesse de ir lá esclarecer o que está acontecendo, né, e prever os próximos Essas passos. trocas que a gente só consegue ter com quem já tem experiência, acho que até na pós-graduação também, isso das aulas online ao vivo, são trocas que pode-se ter também. E a Carol perguntou para você antes, professor, qual conselho você daria para o R1? Eu, aqui no alto do meu R3, pensei que um conselho que eu daria é não ter vergonha de ter dúvida. Você tirou dúvidas com a Anitta e assim, às vezes a gente acha que tem que já saber tudo, mas não, a dúvida é um momento de você conseguir se aproximar dos seus staffs, dos seus R+, ter um olhar diferente. Então, acho que esse seria um conselho que eu daria. E você, Carol, tem algum conselho que você daria Tenho para um muitos R1? conselhos, mas eu acho que isso que você tocou, Clara, faz muito sentido, porque às vezes você já sabe todo o caminho, enfim, sobre tudo que se desenvolve a partir dessa primeira dúvida, mas ela não está tão sedimentada. E quando você, né, pergunta algo básico, e dependendo para quem você pergunta, se é uma pessoa que tem de fato um conhecimento sólido e te explica de uma forma relevante, assim, você passa a entender melhor os outros processos, né? As coisas só fazem cada vez mais sentido, assim. E Que o buraco é bem mais embaixo também, tem muito o mais buraco é coisa. sempre mais embaixo do que a gente pensa. E também, doutor Flávio, isso que o senhor comentou sobre a gente até ter humildade, né? Às vezes, para voltar para uma técnica, pensando em cirurgia, né? Pra voltar com uma técnica um pouco mais básica e tudo mais. Eu acho que essas discussões de qual é a melhor forma, né, são sempre muito válidas. E também, como eu tenho certeza que vai ser abordado nas aulas do SBO, as aulas ao vivo,
é o que está acontecendo de mais novo, né? E pensando nisso, e pensando em terapia gênica, que brilha os olhos aí de quem está na retina agora, qual que é a sua visão sobre o futuro próximo dessa modalidade de tratamento na oftalmologia? Conversando com o Dr. André também, né, que é uma pessoa que fala muito sobre isso e está muito ligada nessa parte, parece que a oftalmologia é uma das áreas da medicina geral, se não for a área em que a terapia gênica está mais adiantada pela nossa possibilidade, não só pelas pesquisas, mas pelo acesso, né, ao tecido afetado por algumas doenças de origem genética. Eu acho que a terapia gênica em oftalmologia ela tem uma relevância muito grande por ser uma porta de entrada, né, um caminho para o desenvolvimento da terapia gênica em toda a medicina. Então, apesar da gente saber, né, que os benefícios, né, dos tratamentos disponíveis atualmente eles são limitados, é importante trabalhar, né, com um nível de segurança altíssimo, tentar aumentar, ampliar o acesso, né, porque esse desenvolvimento, esse entendimento, esse aprendizado, ele vai refletir tanto para futuros tratamentos oftalmológicos como para tratamentos em outros órgãos, né? E aí, né, quando o outro tema, né, que você colocou de avanço recente realmente, eu me lembro sobre inteligência artificial foi exatamente uma palestra magna, né, que o Dr. Milton York deu sobre cirurgia de catarata, né, para os alunos da pós-graduação da SBO, quando há 2 a 3 anos atrás ele sinalizou que ele diria que a inteligência artificial estaria para o desenvolvimento da sociedade como foi o desenvolvimento a descoberta da roda ou a descoberta do fogo. Muito, muito mais do que, por exemplo, o advento da internet. Então, são nesses cenários, por exemplo, que eventualmente alguém com realmente visionário, que tem um entendimento, fica à vontade para compartilhar as suas impressões. Então, né, talvez num livro, numa aula gravada, num aspecto formal, assim, né, de distância, né, que não tenha esse aspecto pessoal, mais empático, você não tem acesso a esse tipo de informação. E eu acho que são esses canais de informação que realmente vão ser os diferenciais a cada vez mais, né? Esses formatos que você realmente possa saber de alguém, com alguém, né? De uma forma próxima, empática, o que vai acontecer, qual que é o caminho, qual que é a melhor oportunidade para resolver alguma questão. E aí, para isso, como vocês colocaram, tem que ter um nível, né, de dúvida, né, uma capacidade de elaboração de dúvida muito semelhante à própria metodologia científica, né? Desenvolver a elaboração da dúvida, tem uma base, né, fisiopatológica, né, para aquilo dali ser real, e aí, então, você vai fazer a experimentação. A experimentação ela pode ser laboratorial, pode ser bancada, ou pode ser ir conversar com alguém, pode ser descobrir com alguém, pode se expor àquele ambiente, né, para perceber se aquela hipótese, né, que você desenvolveu, aquela dúvida que você criou, ela realmente faz sentido ou não. Então, doutor Flávio, a gente ficou muito feliz com esse episódio, porque a gente pôde transitar sobre os diversos níveis de complexidade, desde o R1 até a pessoa que se atualizar, qual é a melhor forma. Acho que esse curso da SBO é algo realmente que estava faltando, por esses diferenciais que foram citados aqui no nosso episódio. Então, para quem está nos ouvindo e quiser mais informações, basta entrar no site da IDOMED. O link vai estar na descrição desse episódio e também no site da SBO. E eu queria também aproveitar para lembrar todo mundo que as inscrições para o congresso da SBO em Salvador já estão abertas. Ele vai acontecer no dia 26 a 28 de junho e principalmente lembrar o pessoal da residência, os fellows, que o prazo de submissão de trabalhos é até 4 de abril e vale muito a pena mesmo mandar os trabalhos e fazer parte do congresso e da programação científica para justamente gerar essa discussão e se aproximar desses grandes nomes conforme a gente comentou aqui no episódio. Sim, obrigada, professor. Você vai estar lá, né, em Salvador, para a gente conversar pessoalmente?
Sem dúvida. Todas essas formas online, né, são brilhantes, né? Quando vocês, por exemplo, vocês conduzindo, é como se eu estivesse aqui com vocês, né? A gente percebendo, podendo chegar a essas conclusões, chegar a desenvolvimento desses raciocínios que a gente chegou aqui ao longo desses últimos 40 minutos. Mas anualmente, né? O Congresso da SBO, a questão presencial, né, a confraternização entre a gente é o que consolida isso para cada ano. Muito bom, obrigada. E, gente, não deixem de conferir os episódios anteriores com a doutora Ivana Cardoso, especialista em oculoplástica, doutora Júlia Rosseto, onde aprofundamos bastante no mundo da oftalmologia pediátrica e muitos outros convidados. Até o próximo!